Aleluia. Nada, né, irmãozinho? Ricardo, nada? Tem, você não lembra, mas... Abençoado, vai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Criador. Nunca tem? Tem certeza? Se não dá, sabe Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ver uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Atos dos Apóstolos 12. Doze de Atos dos Apóstolos. Título da palavra diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E, matando a espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: seja-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se separou dele, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de
tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e vendo e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de si, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhes ele com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o livrara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou, não o achou. Feita a inquirição aos guardas, mandou-os injustiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as suas vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Essa noite nós lemos e recordamos uma palavra muito gloriosa de grande sinal que Deus fez no princípio da igreja, né, irmãos? Começo da fé cristã de alguns. O Senhor tinha partido e deixado os apóstolos a cargo do anúncio do Evangelho, a cargo de levar adiante a obra. E, dentre este meio, não cessou as perseguições que geram já desde o tempo do Senhor Jesus. E a obra sempre foi perseguida, a igreja sempre foi perseguida, mas nunca conseguiram, irmãos, calar a igreja, porque a inspiração da igreja foi, é e sempre será o Espírito Santo. Espírito Santo que conduz a igreja, é que leva ela adiante, é que dá inspiração para o crente novo convertido, para o crente velho convertido, para aquele que ainda não é nem convertido, ir adiante é quem que é? É o Espírito Santo. É ele que vai aperfeiçoando a boa e perfeita obra de Deus em nós e em cada um. E assim era nesses dias. Então, Herodes, cheio de poder, vestido da sua força, lançou mão de alguns da igreja para maltratar.
já vinha de tempos judiando do povo cristão, e aqui mandou prender a Pedro, a Tiago, e quando viu que, por uma permissão de Deus, ele conseguiu tirar a vida de Tiago, porque também, irmãos, os crentes naqueles dias, hoje é diferente, hoje está muito diferente, a crentada hoje está diferente. Hoje não se fala mais nem muito crente, nem fala evangélico. Eu sou evangélico. E tem aí uma linha de evangélico que não suporta sofrer muito, não quer sofrer, quer ver uma vida um pouquinho mais light, né, mais moderninha. Mas naqueles dias, não. O crente não tinha vida por preciosa, não. Glória ao nome santo do Senhor. E Pedro, certa vez que foi açoitado, junto com os seus companheiros, o que eles disseram? Quando disseram, vai continuar falando desse Jesus? Importa nós servir a Deus e não o homem. E o que o homem pode fazer conosco não importa. Então, eles resistiam com força. Resistiam, irmãos, não era uma resistência, que nem hoje se tem alguma resistência contra as autoridades aí, mas uma resistência de revolta, de ira, não. Mas eles resistiam com uma resistência de nós estamos aqui fazendo bem, praticando bem, agradando a Deus. Se tiver que padecer, padecemos. O que tiver que acontecer, nós estamos aqui. Eram açoitados, apedrejados, lançados nas arenas para as feras os comerem, mas ficavam firmes no Senhor. Não importa, como tem um louvor que fala, né, irmãos? Se Deus fizer alguma coisa por nós, Ele é Deus. E se não fizer o que nós esperamos, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo. Glória ao nome santo do Senhor, mas existe momentos na nossa vida que não é para nós recebermos aquilo ou termos aquilo que esperamos ou do modo que almejamos. Mas o importante é estarmos sempre na presença de Deus. E aqui, Tiago estava na presença de Deus. Mas os seus dias chegou, irmãos. E ele glorificou a Deus com a sua morte, com essa situação. Morto à espada. Alguém entristeceu? Entristeceu. A igreja combateu, ficou combatida? Ficou, claro que ficou, irmão. Imagina, irmãos, imaginemos nós aqui, estivéssemos passando por uma perseguição, e aqui as autoridades entrassem aqui, levassem um de nós, matassem um de nós aí, por estarmos anunciando a palavra, todos nós ficaríamos tristes. O corpo inteiro fica triste da igreja, né? Então a igreja ficou triste, ficou sim, mas não ficou sem consolo, porque a presença de Deus os incitava a continuar. Porque se não fosse a presença de Deus que os incitasse a continuar, por ali parava. Como aquele homem deu um conselho, o Gamaliel deu um conselho e disse, olha, vamos fazer o seguinte, se esta obra é de Deus, ela vai adiante. Se ela não for, já ela se desfaz. E, irmãos, e a obra de Deus não se desfez e não vai se desfazer. Enquanto não vir o Senhor buscar o seu povo, ela continuará firme. Persiga quem quiser perseguir, levante quem quiser levantar, e se nós recuarmos, irmãos, Deus levantará valentes no nosso caminho, diante de nós, e a obra de Deus continuará. É importante que nunca oscilemos, nem vacilemos, mas sempre confiemos no Senhor, porque nós fomos alistados para sermos testemunha de todo o bem de Deus na terra. E aqui, Herodes viu que ficou bom, foi bom para ele, fez nome no meio do povo, porque naqueles dias havia uma política muito grande que dividia o povo, né, irmãos? E ele achou, agora agradei o povo, eu vou pegar outro. Vamos pôr a mão em Pedro agora. Pedro, ele é aquele que sempre fala, porque Pedro se destacava, irmão, por muitas coisas. Primeiro, pela sua valentia,
e porque era meio brabo, né? Ele se destacava pela sua braveza. E se destacava também porque ele era fluente. Ele é fluente. Ele, quando lá em 2 de Atos, lá em Pentecostes, quando falaram que estão tudo bêbado, estão tudo embriagado, ele já pulou na frente. Opa! Não fala dos meus irmãos. Não fala isso de nós, não. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Aquele que vós crucificaste, ele enviou o Consolador. Enviou e afrontou o povo com a verdade. E é isso que Deus quer de nós, irmão. Deus quer nós valentes. Não valente para brigar com ninguém, para sair, né, na disputa, para bater em alguém, não. Mas a valentia no espírito, a valentia na comunhão. Tem hora que, um dia eu ouvi uma palavra, o saudoso irmão Vitório pegou uma palavra uma vez, e ele dizia assim, foi gravar até esta palavra, ele dizia assim, que muitas das vezes, quando se fala com o inimigo, com o diabo, não pode falar mansinho nem baixinho, não, tem que resistir, ser forte. E tem que ser assim, tem hora que tem que ser, né, irmão? Eu passei por uma experiência dessa esses dias. E assim, não numa força humana, mas uma força de Deus. E Pedro tinha essa disposição, né? Então, o que eles fizeram? Vamos prender Pedro. Porque nós, matando ele, já esse povo cala. Só que eles achavam que a força e o impulso da igreja estava em Pedro. Mas não estava em Pedro. Estava no Espírito do Senhor derramado no meio do povo. Por isso, irmãos, que nós temos que ter a consciência de uma coisa, que a nossa força não vem de nós, que a obra não vai pelo irmão Júlio, pelo irmão Ricardo, irmão Zé, não vai pelo outro, por aquele, não é isso. A obra de Deus vai na vida daquele que ele ama, enquanto houver fidelidade no Senhor. A obra de Deus vai pelo plano que ele tem. Nós não somos nada. Nós somos apenas servos que estamos para servir. E na medida do que podemos, servimos com alegria, né, irmão? Não tem prazer maior. Eu falo, irmãos, nunca fui muito de... Eu estou falando assim, você queria ministério? Não queria. Onde eu estava? Não queria. Queria porque eu via muita brigueira, muita confusão. Eu falei, se queria ministério, eu vou agarrar um pela garganta aí, ó, uma reunião, eu capo, eu não quero. Eu gostava de estar no meio do povo da oração, orando, porque nós víamos muita obra, e eu gostava, de vez em quando, de dar uma pregada. Por quê, irmão? Porque a alegria do homem e da mulher que serve a Deus é isso, é falar de Jesus, é anunciar o evangelho, é falar das coisas boas, é falar de alguém, para alguém deste caminho de Deus, é isso. E o povo não entende, tem gente que não entende, fala assim, aquele irmão é solista, mas não é, que a porção que está nele é excelente de Deus. É que a glória de Deus está sobre ele. E tem uns crentes que é carijosinhos, uns crentes parados, não entendem essas coisas. E assim, irmãos, Pedro não era um crente carijó, não. Ele era um crente... Aí fala assim, não, vamos sufocar ele. Vamos sufocar esse povinho aí. Prenderam a Pedro. Mas não sabia que a palavra ia crescer mais, que o poder ia aumentar e que a situação ia ficar bem melhor do que estava, porque a igreja estava triste com a morte de Tiago, é verdade. Mas só que tem uma coisa, quando prenderam Pedro, a igreja triste, a igreja combatida, não deixou de orar. Juntar na casa da irmã Maria, vamos na casa da irmã Maria orar. Glória ao nome santo do Senhor. E lá na casa da irmã Maria, o povo agarrou em orar. Senhor, olha lá Pedro, Senhor. Olha o que fizeram com o Tiago, nós estamos chorando até agora. Mas olha Pedro, Senhor. E o Senhor, irmãos, ainda não tinha acabado a obra na vida de Pedro. Então precisava ele se converter, precisava tanta coisa na vida dele. E o Senhor precisava fazer uso dele também. O Senhor falou, então, mandou o seu anjo lá. Glória ao nome santo do Senhor. Quem é que segurou a força do anjo, irmão? Ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje, nós falamos de anjo. Tem crente que, irmão, se escandaliza com esse unção, que ele não gostava nem de falar que é anjo. Não que ele estava em anjo. Mas, irmãos, nós comparamos. Se a força de um anjo foi suficiente para entrar na cadeia, ninguém vê, dormir, desaperceber. Imagina a presença de Deus, que estava lá também. Então, irmãos, não precisa Deus enviar um anjo. Mas se for a vontade dele enviar também, é glorioso.
Irmãos, uma das maiores vontades que eu tenho é de conhecer um anjo. Eu tenho sim, eu tenho esse desejo, essa curiosidade de conversar com um anjo um dia. Quem sabe, né, irmão? Eu conheci homens de Deus que tiveram esse privilégio. Mas eu sou tão fraquinho, não sei se vou conseguir, mas quem sabe, né? Vamos continuar por aí, né? Então, irmãos, a presença de Deus é maior do que a de um anjo. Então, irmão, irmã que ouve esta palavra nessa noite, saiba de uma coisa, não precisa o Senhor enviar um anjo, porque quando também o Senhor falou para Moisés, eu vou mandar o meu anjo. Não, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, também. Então, irmãos, a presença de Deus, ela brota a virtude, poder, ela derruba o diabo, os seus encantadores e os seus projetos, e ela faz com que nós habitemos em terra segura, em lugar seguro. E nessa noite, esta palavra, irmãos, bendito o nome santo do Senhor, vem direcionada à nossa vida, vem direcionada à nossa alma, bendito o nome santo do Senhor, misturada com a presença de Deus que veio agora sobre a nossa vida. Receba, irmão, irmã, nós que aqui estamos, servos de Deus que estão distantes, mas que estão ligados aí pela internet, receba agora a presença de Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor, que é uma certeza de que Deus está no teu caminho, Ele vai visitar o teu coração, vai te tirar desta prisão que o inimigo põe você. Glória ao nome santo do Senhor, porque, irmãos, aquele dia, aquela prisão, era um sinal de derrota, era um sinal de que ele ia morrer, porque um já tinha sido preso, tinha sido morto. Irmãos, e hoje quantas prisões espirituais já mataram muitos crentes na terra. Bendito o nome santo do Senhor. Crentes que não vigiaram, que não cuidaram, foram presos em laços diabólicos, em laços do inimigo, em prisões que o inimigo criou nas suas vidas, muitas vezes prisões materiais, e muitas vezes prisões espirituais, que os distanciaram da presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor, e os tiraram da presença de Deus, que é a vida. Irmãos, o importante de tudo isso é uma coisa, que qualquer e toda prisão que nos cercar algum dia na nossa vida, não nos distancie da vida, não nos distancie do Senhor, porque uma coisa é estar preso, mas ter a presença de Deus junto de nós, é o que Pedro tinha. Pedro estava sossegado, não estava desesperado, não, bendito o nome santo do Senhor, não tinha mais o que fazer, era só confiar, era só esperar, mas certamente que ele lembrava de algumas promessas, de algumas conversas que ele tinha tido com o mestre, e que ainda não tinham tido respaldo, ainda não tinham tido cumprimento, e ele esperou, e a igreja sabia, bendito o nome santo do Senhor, de que Pedro, bendito o nome santo do Senhor, estava em mãos debaixo de um plano de Deus. Embora Tiago morreu, mas nós sabemos, Senhor, que se for a tua vontade, tu liberta o teu servo. E, irmãos, e quem não quiser ser preso, quem não quiser ser perseguido, é muito fácil. Não faça nada em prol do evangelho. Não abra a tua boca para dizer o bem que Deus pôs em ti. Não anuncie esse Jesus maravilhoso. Você não vai ter uma vida perseguida, você não vai ter nada. Só que você vai ter uma vida apagada. Porque Pedro vinha vindo de uma trajetória maravilhosa. Ele tinha acabado de se justificar perante a igreja por ter batizado alguém. Oh, eu batizei, mas ele era gentil, mas eu batizei, não tem jeito não. Eu batizei, foi inspiração do céu, Deus me mostrou, mandou os meninos lá em casa buscar eu fui, e eu batizei, não tem essa não. E eu estou aqui para fazer a vontade do mestre, e saiu fazendo a vontade de Deus. Irmão, enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, tenhamos uma certeza, nós vamos ser perseguidos, mas vencido nunca. Nunca. Porque o anjo do Senhor estará no nosso lado. E a presença de Deus estará dentro de nós, para nos defender, para nos proteger de todo o mal. E aqui aconteceu isso com Pedro. Quando está menos esperando,
olhou para os mãos, não tem nada que me prende mais. O anjo tocou nele, rapaz, acorda, eu vim te despertar. Vem comigo, cinge-te, pega a tua capa, aperta as tuas sandálias e vem comigo. Saiu seguindo o anjo, cuidando que era até uma visão. Mas quando saíram para fora, ele viu e ele falou, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Irmãos, ele foi na casa que era acostumado ao povo orar. Foi na casa da irmã Maria. Chegou lá, o povo estava lá no alarido só orando. Não com muito barulho, né? Mas orando. Senhor, Senhor, socorre Pedro. E Pedro bateu, a menina olhou, a menina ficou atônita. É Pedro, é Pedro. Não, filha, não fala bobeira, não. Você está tão emocionada, tadinha. Até a menina está emocionada. Não é Pedro, não, filha, é o seu anjo. É Pedro, sim. E aí, quando foi ver a Pedro mesmo, Pedro acenou e disse, não fala nada. Eu vou contar maravilha e não vou nem ficar aqui, porque daqui a pouco eles vão vir procurar eu. Mas eu já vou para outra parte. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmãos, quando a perseguição está grande no lugar, Deus nos tira para outro. Deus dá livramento. Deus não nos abandona. Deus é conosco em todo o nosso viver. Muitas vezes não entendemos. Por que esse caminho? Nós não entendemos, mas é caminho de Deus. Muitas vezes é caminho de Deus. Muitas vezes uma porta se fecha e Deus abre outra e nós não entendemos por que fechou aquela porta no momento que fecha, mas é para a preservação da vida. É para a preservação do plano de Deus na nossa vida, irmãos. Então, sejamos atentos a todo momento que em tudo na nossa vida é o Senhor nos guardando. É o Senhor trabalhando na nossa vida. E aqui Pedro entendeu. E quando foram atrás de Pedro, cadê Pedro? Não tinha nem cheiro de Pedro mais na prisão. E aí levaram ao conhecimento de Herodes. Herodes ficou irritado, partiu para o outro lado, lá irritadinho. Mas como ele não aprendeu da glória a Deus, querendo tomar lugar de Deus, fazendo um discurso lá, morreu ferido de bicho, porque não deu glória a Deus, porque ele teve a oportunidade de reconhecer. Eu estou lutando contra esse povo, mas esse povo tem alguma coisa diferente, que é alguma coisa que é de Deus. Mas ele não reconheceu. Irmão, não importa que não sejamos reconhecidos, não importa que alguém não reconheça o que de Deus está na nossa vida. O importante é que você sinta que o Senhor está na tua vida. O importante é que você saiba que Deus está no teu caminho e que Ele vai fazer com que a justiça prevaleça. Isso é que é importante. O que acham, o que pensam, deixa para lá. Deixa para lá. Cada um pensa e age da maneira que pensa, que acha que deve. De cada um, toda palavra ociosa será cobrada por Deus. Mas o importante é nós termos em nós uma certeza. Eu estou servindo a Deus. Eu estou agradando a Deus. Deus está no meu caminho. Deus está me conduzindo. E é isso o importante, irmãos. Irmãos, e assim, irmãos, a obra foi crescendo, multiplicando, e ninguém parou mais. Ninguém parava mais a obra. Irmão, irmã, às vezes nós choramos de tanta perseguição, né? Tem tempo na nossa vida que a perseguição é tão grande que nós falamos assim, parece que se multiplicou. Multiplicou. É bom ter momento que a coisa é tão feia que é só Deus para ter misericórdia. Eu falo porque, não muito, mas alcancei algumas perseguições e houve um momento na nossa vida que vinha perseguição de todo lado. Era chumbo grosso de todo lado, irmão. Na igreja, o nego ia um torto você. Na igreja, acabava o culto, chamava da reunião. E o outro, outra coisa. E a gente ficava, Senhor, e agora? Mas nunca faltou de Deus uma palavra. Irmãos, eu me lembro um dia, eu estava debaixo de uma grande perseguição de todos os lados.
Mas todo lado, era material, era espiritual, era perseguição na vida, irmãos. E eu fui no Monte Carlo, e eu fiquei, irmão, pro lado de fora. Cheguei já, o hotel começado, eu fiquei no vitrô, lá atrás. Fiquei no vitrô, e fiquei falando, Senhor, fala comigo, Senhor, eu não aguento mais. É tanta perseguição, a gente só faz o bem. É só levando gente para o batismo, irmão, e era um batismo ou outro, ele chamava a gente para chamar atenção e corrigir, achar ruim. A gente não fazia nada de errado, só orando pelos outros. E aquele dia eu estava entreguei por terra, eu saí, acabou o culto. Saiu um irmão, que muita gente não dava nada por ele, Bom Geraldo da Macraí, saudoso Bom Geraldo. Saudoso Bom Geraldo chegou assim, eu estava encostado no vitrô, ele chegou, bateu nas costas, Julinho, eu preciso falar um negócio para você. Eu falei, fala, você sabe que eu estava lá dentro da igreja? Porque a palavra não falou nada comigo, não falou nada. Eu disse, saí brabo. Saí mais brabo do que eu cheguei na igreja. Eu falei, eu estava vontade de uns cascos desse morcito. Só fica só pegando o alvo, e não sai disso. A gente fica bravo, né, irmão? Eu gosto muito do Moncides, eu amo o Moncides e aprendi muito com ele, mas eu tinha hora que eu criticava isso. E aí, irmãos, o irmão Geraldo bateu em mim e falou assim, antes do culto acabar, na última oração, ele saiu. Julinho, eu estava ali no vitrô, eu estava ali olhando, eu ia no vitrô e você aí no vitrô, e o senhor mandou vir dar um recado aqui para você. Glória. Você acredita que Deus vai preparar e você, por esses dias, vai fazer uma viagem e por esses dias Deus vai fazer uma grande obra onde você vai e a perseguição vai continuar, mas Deus vai levantar a tua cabeça. Escutei aquilo e falei, tá bom, glória a Deus, né? Abracei ele, fiquei tão feliz. Irmãozinho, olha, sem ter um tostão no bolso, se virasse a cabeça para baixo, meu Deus do céu, uma prova. Deus preparou que eu fui em Rondonópolis. Em Rondonópolis, fui numa viagem. O irmão o Fábio foi casar, não tinha quem ia com ele. Eu lá na roça, eu lembro até hoje, outro dia o Edinho da... Putz, lembrou. Eu lá na roça com o Edinho e o Paulinho, né, Mãozé? O Paulinho do Mãozé. Nós estávamos catando milho na roça, e o Fábio chegou com a caminhonete na roça, eu com a carrocinha, e falou assim, filho, larga tudo aí, e vamos comigo, porque não tem quem vai no casamento comigo. Estou indo só eu e minha mãe, não tem quem vai. E agora? Falei, mas e como é que faz essa carroça? Os meninos levam. Olha, irmão, que doidura. Eu digo, os meninos, molequinho, né, Mãozé? Levar a carroça embora, lá da Colavisão, vem embora, eles não sabiam nem dirigir carroça, rapaz, eu não estava nem ali. Vamos embora. E os meninos trouxeram a carroça, cuidaram, e eu fui. No meio do caminho, a mãe do Fábio não era crente. Contra até no rastro. E essa mulher foi me azucrinando daqui lá. Contra a igreja, que o filho dela tinha batizado, e agora o filho dela ia casar com a crente. E contra. Irmãos, e eu falei para ela assim, ó, eu vou falar um negócio para vocês. Estou chegando em uma cidadezinha lá, até passamos num profeta para orar lá. Chegando na cidadezinha, eu falei assim, ó, vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou aqui porque Deus falou para mim que eu ia fazer uma viagem e que ia fazer uma grande obra. E a grande obra vai ser com a senhora. Deus vai converter o senhor. Eu não, nunca na vida. Fomos lá, oramos na casa do irmão, chegamos, né? Chegamos em Sonora, oramos na casa do irmão saudoso, acho que é saudoso Moliseu, um profeta, um legão, profeta, rapaz do céu. Virou para essa mulher e falou a vida dela tudinho, ela saiu chorando. Quando foi à noite, nós chegamos em Rondonópolis. Aí veio um casal de irmãos que me conhecia, viu a irmã testemunhando que tinha chegado aos irmãos, essa turma foi lá, né? Conhecia nós, foi lá, inclusive me pegou para levar para casa deles. E quando chegou lá, olhou e falou, nós viemos aqui para ver o irmão Júlio, tá, vamos orar, vamos orar. Deus começa a irmã, deu um abraço da mãe do Fábio, essa mulher começou a chorar, falou, tem língua. E Deus converteu ela, não batizou lá, mas batizou aqui, voltou, batizou. E o Senhor fez a obra, irmão. E me alegrou meu coração de um jeito, e a perseguição acabou. Mas tem momentos de perseguição que a gente fica tão fastiado, a gente não aguenta mais, a gente quer desistir. Mas o importante é, irmão, que aquele que perseverar até o fim, esse será vencedor. Então vamos lutar, irmãos, vamos lutar. Porque eu não fui o primeiro, não serei o último, e não teremos o último a ser perseguido. Enquanto a graça do Filho de Deus estiver na terra, haverá perseguições. E a perseguição começa dentro de nós, viu, irmão? Dentro de nós. Verdade. Nós mesmos somos
vítima de nós, porque nós temos um ego muito grande, uma natureza difícil de se vencer, difícil de se dobrar, e que muitas vezes não quer se curvar diante da vontade de Deus. Mas nessa noite esta palavra veio para visitar o nosso coração e a nossa alma e ter domínio sobre a nossa vida, domínio sobre a nossa razão, domínio sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida. Entreguemos-nos ao Senhor. Pedro é muito valente, como falei. Um dia tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. De mal. O Senhor Jesus colou a orelha do homem e fez: ó, eu vim aqui para consertar o que você fez, mas não faça mais isso, hein? Pôs a orelha dele no lugar e acabou o problema. E aos poucos o Senhor foi convertendo Pedro. Irmãos, vamos meditar na palavra, no amor de Deus, e aos poucos deixar com que este amor de Cristo venha nos converter, venha nos transformar. Não tem coisa mais maravilhosa do que o amor de Cristo Jesus. E o amor de Cristo Jesus, irmãos, ele veio fazer que transformação? Perdoar os nossos pecados, que eram negros e que são muitas vezes, em que nós mesmos muitas vezes não nos perdoamos por muitas coisas que fazemos. Mas o Senhor veio a nos perdoar. Então por que não abrir o coração? Não abrir o coração e não começar a perdoar aqueles que estão em volta de nós e a nós mesmos? Por que não sentar na razão? Glória ao nome santo do Senhor. Se o mestre que tinha todo o direito e ousadia para enfrentar os seus algozes, se curvou e como ovelha muda foi para o matadouro e se entregou. Entregou Tiago na mão de Herodes. E olha quantos outros patriarcas da fé que morreram apedrejados e sofreram, choraram, foram engolidos e tragados. Sabe por quê? Para que o testemunho da graça chegasse até nós. Então, já que chegou até nós esta graça maravilhosa de Jesus, ponhamos ela para frente, irmão. Porque por causa da nossa razão, do nosso ego, nós seguramos em nós o Evangelho de Cristo. Seguramos em nós a conversão de alguém, ou a manifestação do amor de Deus na vida de alguém. Tem até um hino da harpa que fala, né, que nós não devemos, nas perseguições, sufocar a mensagem da cruz. Então, irmãos, sejamos perseguidos do jeito que tiver. Tem perseguição espiritual que passamos, que entristece o coração, entristece a alma, e nós fica meio amargo na vida, e nós ofende qualquer um, nós dá mal palavra a qualquer um. Irmãos, o Senhor Jesus sendo crucificado, deram vinagre para ele, embebedaram lá, vinagre amargo, e o que ele disse? Na hora da sua sentença, ele disse o quê? Pai, perdoa-nos. E assim tantos outros. E assim temos que ser nós. E ter palavra boa. Irmãos, você não levantou bem? Você não está bem? Ora ao Senhor. A palavra diz assim, ó, está alguém triste? Ore. Você está triste, está revoltado da vida? Ora. Se a oração não resolver, dá uma cabeçada do poste. Mas ora. Ora. O Senhor vai libertar, irmão. Mas não atinja ninguém. Às vezes nós vai... Eu falo que eu trabalhei, né, irmãos, em serviço, no meio de gente. Às vezes a gente está um dia amargo e a gente vai dar uma má resposta à pessoa. Outro dia até pedir perdão para a pessoa. Eu dei uma má resposta. Quando eu caí em si, eu falei, Senhor, o que eu fiz, meu Deus do céu? Coitado, né? Não merecia isso. Pedir perdão. E nós temos que ser assim. Nós temos que perdoar e aprender a se humilhar também. Porque o verdadeiro cristão tem que carregar esta marca. Porque a marca que Jesus mais deixou foi do amor e da misericórdia.
Então você está perseguindo, a espada está te ameaçando? Enfrente a espada dentro do temor e do amor de Deus, sem magoar ninguém, sem ser tropeço para ninguém, irmãos. Mas antes, vamos receber hoje de Deus o seu amor. Uma época, conta os irmãos mais velhos, que na Liberdade, uma vez, saudoso Bom Vitório veio na Liberdade, e ele atendeu o culto, e na hora da oração ele disse assim: irmãos, vamos pedir hoje o amor de Deus para nós. Irmãos, e ele ajoelhou, e a igreja olhou, e ele orou. E ele disse: Senhor, dá-nos o teu amor. Diz que quando o velho levantou já sem juízo. Desceu do púlpito, saiu saudando os irmãos, e osculando os irmãos, até que caiu a ficha, falou: pô, estou atendendo o culto. Voltou para trás. E é isso, irmãos. É deixar o amor de Deus impulsionar nosso coração e a nossa vida. Porque se nós deixar isso acontecer, nós vamos vencer o mal. Porque o mal, o diabo não vem com chifre e rabo. Ele muitas vezes vem com atitudes para tirar nós da presença de Deus e desvirtuar nossa vida. E tomar um caminho de derrota. Mas hoje o Senhor dá para nós um balde cheio de semente. Semente de amor. Semeia o amor, onde você passar. E você vai voltar colhendo coisas boas. Deus seja louvado. Amém. Oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém.